dia a todos. Bom sábado. Bom sábado, irmãos. Que bom, a igreja hoje está cheia, tem muita visita. Mas vamos lá, eu quero, antes de mais nada, ressaltar aqui, agradecer ao irmão pela bela oração, onde ele fez alguns pedidos interessantes. Ele pediu a Deus que mande do céu uma bênção especial, a companhia dos anjos, a presença do Espírito, e que mande também instrução e, se necessário, uma repreensão. Me chamou a atenção a oração do irmão, né? E eu estava ali em espírito orando a Deus, pedindo: Senhor, repreenda-me. Tira o meu eu do trono e entrona a Cristo, para que Cristo viva em mim. Então que essa seja a nossa oração nessa manhã. Nós temos uma mensagem especial. Eu confesso para vocês que o Senhor me deu alguns dons para trabalhar na sua obra. E um deles é o dom de falar em público. Não é um dom meu, esse é dado de Deus. Porque eu era tímido. É puramente dado por Deus. E eu raramente fico apreensivo em público. Só para cantar. Para cantar me dá até dor de barriga. Sério mesmo, hein? Para cantar é uma coisa horrível. Por isso eu parei de cantar. Mas para falar, o dom que Deus me deu não me permitia ficar com medo. Mas hoje eu estou apreensivo. Não com medo de vocês, por causa do peso da mensagem. Por causa do peso da mensagem. Então eu quero pedir aos irmãos que aquietem-se nesse momento. Porque o Espírito de Deus não se representa no meio da tempestade, mas numa brisa calma e suave. Então vamos aquietar os nossos espíritos. Vamos ficar bem quietinhos. Virem os vasos para cima, para que os aguaceiros celestiais preencham os nossos vasos. Para que o Espírito possa habitar em nós nesse momento. Ok? Nós temos uma mensagem dura. Mas eu já avisei isso antes. Deus jamais fere para matar. Ele só fere para curar. Ele dá um exemplo disso no Antigo Testamento. Uma pessoa estava cheia de chagas. Atenção, senhores, eu não estou tendo a atenção de vocês. Vocês ainda estão inquietos. Vamos nos aquietar. Estamos na presença do nosso glorioso Deus. Vamos nos aquietar. Elevem suas mentes ao mais alto dos céus. Transpassem o planeta Terra. Passem pelo cosmos. Invadam o terceiro céu em pensamento nesse momento. E contemplem as hostes celestiais louvando ao nosso Deus. Miríades e miríades. Milhares e milhares louvando ao nosso Deus. Contemplem nesse momento e nos aquietemos. Ok? Hoje é o primeiro sábado. Pode colocar para mim aqui, por favor, Jérito? Hoje é o primeiro sábado. E no primeiro sábado a gente precisa falar algo relacionado à missão. Então eu tenho uma pergunta para fazer. Eu vou fazer essa pergunta no começo e só vou respondê-la no final. Combinado? Só responderei no final. Eu preciso que vocês, a partir de agora, nesse instante, usufruam do mais completo espírito de Bereia. Você já conhece a história dos bereanos, eu sempre falo sobre eles, né? Paulo foi pregar em Tessalônica. Os tessalonicenses receberam Paulo, mas ficaram meio assim... Pode vai falando aí, estamos ouvindo, é tudo verdade, está ótimo. Já os bereanos, Paulo, você quer falar para a gente? Espera só um pouquinho. Prepararam tudo, vamos anotar tudo que você está falando. Por quê? Porque eu quero confirmar se o que você está falando de fato está escrito. E aí Paulo, ao falar aos tessalonicenses, ele falou: olha, os de Bereia foram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles verificavam tudo que nós falávamos para ver se de fato procedia dessa forma. Eu quero convidá-los a beber dessa fonte, por vocês mesmos, ok? Então eu trouxe ali uma porção de textos e eu quero fazer uma pergunta. O primeiro texto bíblico para a gente iniciar é: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Vamos lá, pergunta, passa para a pergunta, querido. O que podemos fazer para terminar a obra? Esse não é o tema principal, é uma pergunta considerativa que vai nos levar a refletir em cima de outro tema. O que podemos fazer para terminar a obra? Eu quero respostas, respondam. O que falta para terminar a obra? Falta o quê? Falta pregar o evangelho, é isso? Quantos concordam com essa afirmação? Opa, estou vendo dúvidas.
Menos da metade concordam que a gente precisa finalizar pregando o Evangelho? É isso que falta, pregar o Evangelho para terminar a obra? Então quer dizer que se a gente levar o Evangelho a todo mundo, digamos, se levássemos o Evangelho para todo mundo, para os índios, seja lá para quem for, até semana que vem Cristo voltaria? Por que não? Hã? Parabéns! Parabéns! Essa é a resposta que eu quero ouvir. Então quer dizer que se eu finalizar a obra semana que vem Cristo volta? Não. Não volta. Sabe por quê? Porque Cristo não depende que através de tecnologias, ou máquinas, ou televisão, seja lá o que for, o Evangelho seja massivamente pregado em quantidade sem qualidade. O que Cristo vem buscar nas nuvens do céu não é quantidade, Ele vem buscar qualidade. Aqueles que vão andar com Cristo são aqueles que foram remidos pelo Cordeiro, que andaram com o Cordeiro aonde quer que foi, que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, são irrepreensíveis e não se contaminaram com mulheres. Então ele não vem buscar quantidade, ele não vem buscar as massas, ele vem buscar os fiéis. Sede fiel até a morte e... De novo, ser fiel até a morte e... Então não adianta eu pegar o Evangelho por minha própria força e empurrar a garganta abaixo pelas pessoas do mundo, que Cristo não vai voltar. Ele não vai voltar, porque ele não vem buscar quantidade, ele vem buscar qualidade. O Evangelho tem que ser pregado, mas ele não depende que seja pregado por máquina ou por tecnologia. Ele precisa de homens e mulheres preparados. E aí ele vai fazer igual ele fez com Filipe. Ele vai teletransportar, se for necessário, de um lugar para o outro. E uma pessoa só vai pregar e 3.000 se converterão. Amém. Ele não precisa de tecnologia, ele precisa de homens preparados, de atalaias, homens e mulheres que estejam sobre o muro de Israel e avisem sobre a chegada do inimigo, que sejam como Elias e como João Batista, que não temam chamar o pecado pelo nome, que anunciem à casa de Israel a transgressão do seu povo, e esse povo se converterá. E se o povo se converter, o Senhor vai sarar suas feridas, e se ele sarar suas feridas, esse povo vai estar preparado para o céu, e aí a obra finaliza. A obra não está andando, não é porque não estamos pregando o Evangelho, é porque não estamos preparados para ser usados para pregar o Evangelho. E é somente por esse motivo. Então, o que eu devo fazer para finalizar a obra? Avança. Aí a gente muda o assunto, que é para responder a pergunta no final. Avança, por favor. Eu vou ler uma sequência de textos, porque o nosso tempo é muito corrido e eu não gosto de atrasar. Aí as crianças ficam com fome, dá aquela irritação e a gente perde o espírito, né? Eu vou ler uma sequência de textos que eu vou introduzir um assunto agora relacionado a isso. Eu quero finalizar a obra, só que eu penso que para poder Cristo voltar eu tenho que pregar o Evangelho, loucamente. Não é. Eu preciso me preparar para ser usado para finalizar a obra. E aí eu tenho me preocupado, porque o inimigo tem usado a mesma tática que ele usou na Idade Média. Qual era a tática da Idade Média da Igreja Mãe? Vamos manter o povo na ignorância, porque a ignorância nas mãos do inimigo é uma bênção. Já viram aquela expressão, pão e circo? O povo está feliz se tiver comida e festa. Se o povo tiver comida e festa, eles tinham de tudo. Mas os sermões eram pregados no púlpito sem Bíblia e em latim. Ou seja, o povo não tinha a mínima noção do que se estava sendo pregado. E o povo também não pesquisava, porque não tinha acesso às Escrituras. Resultado, era manipulação de massa, conduzir as nações para tudo que é lado. E o inimigo hoje tem usado esse método, até no meio do povo de Deus. O povo não quer estudar, o povo não quer buscar e não conhece. Aí qualquer ventinho que sopra, ele vai junto. E aí se alguém se levanta com a verdade, ele é incitado a não aceitar. Não toque, já que você não está estudando bem, não toque, não olhe, não assista, não veja. Cuidado, irmãos, porque somente o verdadeiro espírito de Bereque vai prevalecer nesse fim. E Deus ainda se queixa: o meu povo perece por... O meu povo perece por... Não é por isso que o povo está perecendo? Eu não conheço. Como é que eu posso rebater uma mentira ou aceitar uma verdade se eu não conheço? Eu só posso rebater uma mentira e rebater com clareza, sendo um obreiro que porte a palavra de Deus como espada poderosa, que saiba manusear, que saiba suportar o peso da palavra. Aí eu vou poder, ou fala para mim a tua visão. Está errado. Está errado porque no texto A, no texto B, no texto C e também nos livros de história e nos livros de profecia falam que está errado. É obreiro hábil a manipular a Escritura. E isso está para qualquer um de vocês. Não é para Alex ou não é para qualquer um, não é para qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês pode ser um obreiro hábil. Porque esse poder vem de cima, esse poder não é nosso.
E esse é o meu convite para vocês. Nós vamos estudar. Não é sermão bonito, sermão emotivo, nada. É estudar. Estudar a Escritura. Eu estou colocando no ar um site, onde eu vou colocar, o nome do site é o Espírito de Belém. Onde eu vou colocar nesse site conteúdo de uma visão A, de uma visão B e as fontes do Espírito de Profecia, da Bíblia e fontes históricas, para que você possa ouvir a posição de A, a posição de B e consultar as fontes para poder saber se dessa forma procede e aceitar ou rejeitar conforme o Espírito de Deus lhe aprover. Esse é o verdadeiro Espírito de Belém, aquele que senta humildemente e fala: Senhor, eu não quero defender um ponto, eu não quero defender 2 pontos, eu só quero que o Senhor me ensine. Não vou com ideias preconcebidas da Escritura, porque eu não vou encontrar. Eu vou defender aquilo que eu já creio. Eu tenho que aceitar aquilo que está escrito. Então, Senhor, me ensine. É o que nós vamos fazer agora. O texto vai falar sobre o seguinte: os textos, sobre essa preparação para ser usado na finalização da obra. Preparação de caráter. Olha, não sobrecarregue ninguém as faculdades que Deus lhe deu, num esforço por promover mais rapidamente a causa do Senhor. Vocês entenderam o que ela falou? Não se esforce demasiadamente por avançar a obra. Não se esforce demasiadamente. Por quê? Não pode o poder do homem apressar a obra. A ele tem de unir-se o poder dos seres celestiais. Ok? Mesmo que todos os obreiros que agora suportam os mais pesados encargos fossem postos de lado, a obra de Deus seria levada? Então não depende de vocês. Não depende de vocês em pregar o Evangelho. Vamos empurrar, pega um trator e vamos levar o Evangelho pelo mundo afora. Cristo não vai voltar. Porque não é isso. Não adianta se esforçar dessa forma. Se não tiver em comunhão com o céu e gozando da presença e da ajuda dos anjos, dos seres celestiais, do Evangelho não vai ser levado. Deus está querendo aqui, irmãos, é qualidade, não é quantidade. Quantidade não alegra o Senhor. Ele gostaria que todos se salvassem, mas nem todos querem ser salvos. Então Ele quer qualidade. Ok? Então, Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 353 e 354. Anotem e confiram se de fato está escrito desse jeito. Vejam o contexto, leiam um capítulo antes, um capítulo depois e tirem a prova. Isso tudo em oração, e eu garanto para vocês, não vão ficar em trevas. Eu garanto isso para vocês. Vamos falar um pouquinho do conflito aqui rapidamente? Relembrar, porque nós já falamos disso aqui na época do santuário, vocês lembram disso? Falamos do grande conflito? Vamos lá então, avança. Lúcifer foi expulso do céu. Por quê? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que te olhem. Lúcifer almejou, por causa da sua beleza e sabedoria, tomar o lugar de Deus. Ele achava que deveria ser adorado pelos anjos. Ele achava que ele era digno de honra e glória. E vamos mais, ele foi adiante. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao... Eu vou construir o meu trono acima do trono de Deus. Sujeitinho pretensioso, hein? Mas ele fez muito mais que isso. Vamos à frente. Vejam bem agora, Patriarcas e Profetas, o capítulo Como Originou-se o Mal, página 42. A discórdia que é sua conduta, a conduta de Lúcifer, determinada no céu, Satanás lançara sobre o governo de Deus. Então ele foi lá, provocou uma balbúrdia e disse: a culpa é sua. Colocou o dedão na cara de Deus: a culpa é sua. Essa bagunça que você está vendo aqui agora, os anjos divididos, a culpa é sua, porque você não governa bem. Ok? Corajoso ele, hein? Corajoso. Se é que isso é coragem. Alegava que era seu objetivo aperfeiçoar os estatutos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, hein? Eu estou com o intuito, de, politicamente falando, de reorganizar as suas leis, porque eu acho que as suas são falhas. Eu quero reorganizar as suas leis. Pretensioso demais o indivíduo, hein? Por isso permitiu Deus que ele demonstrasse a natureza de suas pretensões, a fim de mostrar o efeito de suas propostas mudanças na lei divina.